Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham iniciado aí esse novo ano em paz, com saúde, né? E vamos em frente, ok? Hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho com vocês e dar 5 dicas importantíssimas para você ser um gestor predial nota 10. Então vamos lá. A primeira dica: planejamento, organização. Você vai ter várias atividades para ser desenvolvidas no dia a dia. E se você não se organizar para isso, vai ficar bem difícil. Então, assim, eu sugiro que você tenha alguns instrumentos de controle, como checklists, cronogramas de atividades, planos de ação. Por quê? Porque senão você vai perder prazos, você tem documentos com vencimentos, você tem atividades que elas devem ser feitas dentro dos prazos. Então, não vale a desorganização. O gestor predial, ele precisa ser extremamente organizado, ok? Bom, vamos lá para a segunda dica. A segunda dica é a capacidade da pessoa se reinventar, de lidar com problemas, né? De superar isso, as mudanças que acontecem. Às vezes acontecem coisas que você nem imagina no prédio, como um problema com o cano d'água, um problema no sistema de incêndio, ou seja, são coisas que acontecem e você tem que desenvolver respostas, desenvolver ações para resolver aqueles problemas, mas isso não pode fazer com que você perca o seu equilíbrio emocional, né? Então, isso a gente chama de resiliência, né? Então, você precisa ser uma pessoa com essa competência, ok? Pois bem, a terceira é a assertividade, ou seja, você precisa ser uma pessoa assertiva, ou seja, você tem que dizer sim, sim e não, não, né? Não pode mudar de opinião a todo momento, né? A sua palavra tem que ser uma palavra forte, tem que ser uma palavra com conhecimento claro, mas que realmente seja aquilo e é ponto final. Não dá para mudar toda hora, né? Não dá para hoje ser uma coisa, amanhã ser outra. Não, isso denota a falta de experiência, a falta de conhecimento. Então, assim, você tem que ser firme nas suas decisões, né? Agrade a quem agradar. Muitas vezes você vai ter que falar coisas ou vai ter que tomar decisões que não é o esperado, que as pessoas vão ficar um pouquinho bravas muitas vezes, mas você tem que realmente se posicionar de forma clara e objetiva e segura, né? Bom, agora vamos para a dica 4, que é a comunicação e relacionamento, né? Você vai se relacionar, você vai conversar com várias escalas dentro de um prédio, né? Você vai tanto conversar com a administradora, você vai conversar com o síndico, você vai conversar muitas vezes com proprietários, também com seus funcionários. Então, você tem que se comunicar de uma forma clara, né? E objetiva, né? E muitas vezes você tem que administrar conflitos, né? Entre até mesmo o síndico, proprietário, usuário, e tudo isso faz com que você tenha que ter um jogo de cintura aí nesse ambiente, né? Então você tem que tomar alguns cuidados com relação à hierarquia, ou seja, você realmente precisa é, concordar ou não, mas de forma bem objetiva, de forma clara, explicando exatamente quais são os motivos da sua decisão, ok? Então, é muito importante essa parte de relacionamento, porque o relacionamento é tudo dentro de uma administração. Ou seja, você tem que agradar a todos, né? Isso é muito claro, ok? Bom, agora nós vamos para a nossa quinta e última dica, que é a persistência, né? O que acontece muito? As empresas que estão no empreendimento, muitas vezes, elas não dão muita importância
para o seu trabalho. Isso é muito comum, porque elas estão ali para ganhar dinheiro, elas têm o negócio delas, e muitas vezes você depende de algumas informações, mesmo do prestador de serviço, e muitas vezes você não tem essas informações, você não tem um problema resolvido a contento, e você não pode desistir. Você tem que insistir, você tem que cobrar, você tem que fazer follow-up das coisas, não pode simplesmente deixar para lá, como eu já vi acontecer isso. Então, assim, na verdade, isso é muito importante, né? É importante que você comece e termine as suas ações. Não deixe as coisas caírem no esquecimento, ok? Então, é basicamente isso, né? Gostaria só de falar para vocês que essas dicas é minha mesmo. Eu trabalhei como gestora de empreendimento por 10 anos, então eu sei que essas coisas são extremamente importantes para que você realmente seja um gestor nota 10, para que você seja visto. Se você fizer as coisas todas certinhas, da forma correta, né? E também para o seu desenvolvimento profissional mesmo. Muitas das coisas que eu falei aqui não vale só para o gestor predial, vale para muitas outras pessoas, para outras funções também, né? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário, fiquem à vontade. Quiser mandar um aviãozinho para algum amigo também que se interessa, tá bom? E muito obrigada e tenham todos uma boa tarde e até mais.